Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você vai encontrar os melhores audiobooks. Se você deseja ouvir algum audiobook de algum livro, escreva aqui nos comentários e vou trazer para você. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar nos grupos com seus amigos e se inscrever no canal. Modelagem. Como aprender com os melhores para alcançar o sucesso? Modelar não é copiar a frequência comportamental de outra pessoa, mas adaptá-la à sua realidade, saindo do imaginário ideal. Introdução. Modelagem pode parecer novidade para você, mas saiba que você já pratica desde criança. A grande questão é que isso, na maioria das vezes, não foi feito de modo intencional e, por esse motivo, o resultado que você tem hoje pode não ser o desejável. O cérebro humano aprende por observação e imitação, ou seja, existe uma tendência natural em copiarmos o comportamento daqueles com quem convivemos. Se as pessoas que o rodeiam são improdutivas e alienadas, por exemplo, é provável que você compartilhe dessa frequência e que os seus resultados sejam semelhantes aos delas. Você conhece a história do filme O Rei Leão? Simba, personagem principal e filho do grande rei Mufasa, é acusado pelo acidente que levou à morte de seu pai. Scar, irmão de Mufasa e interessado em roubar o trono, faz questão de plantar esta mentira na mente do pequeno leão, fazendo-o fugir do seu bando e viver foragido por muitos anos. O leãozinho é resgatado por Timão e Pumba, um suricato e um javali, que o adotam e passam a ser seus guias. Enquanto vivia com os leões, Simba modelava principalmente seu pai, mas agora, sem referências, os únicos a quem modelava eram Timão e Pumba. Tanto é que, apesar de ser carnívoro, o pequeno leão passou a acreditar que comer carne era ruim, pois seus guias se alimentavam de insetos. Além disso, Simba mudou totalmente seu comportamento pujante, instintivo, tornando-se um leão inofensivo. O lema Hakuna Matata, que pode ser traduzido como não se preocupe ou sem problemas, tornou-se um mote na vida do leão, que esqueceu totalmente de suas obrigações como sucessor de seu pai e passou a viver como se os problemas realmente não existissem. Contei uma parte dessa história para que você reflita: quantos Timões e Pumbas você tem modelado? Quais ambientes você tem frequentado? Jim Rohn, um importante empreendedor, autor e palestrante americano, disse que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Sendo assim, se suas amizades são formadas por pessoas negativas, improdutivas e alienadas, ou seja, se você anda com pessoas que adotam um lifestyle Hakuna Matata, você não será muito diferente deles. Modelar, ao contrário do que muitos pensam, não é copiar a frequência comportamental de outra pessoa, mas adaptá-la à sua realidade, saindo do imaginário ideal. Isso permite que seu cérebro se expanda em aprendizagem e passe a gerar novas ideias e experimentar diferentes resultados. Por meio da modelagem, é possível que você capte em apenas 1 hora aprendizados que outra pessoa extraiu em 10 anos de estudos e experimentações. Entenda que a simples cópia não é capaz de conduzir você a um novo nível, por isso é preciso, antes de tudo, entender quem você é. O que Deus disse a seu respeito, no que seus pais o fizeram acreditar, a cultura em que você vive e na qual foi formado, o que você acredita sobre si mesmo e como terceiros o veem, o modo como você encara tudo isso impacta nos seus resultados. Desse modo, antes de iniciar a modelagem, para que ela se torne natural e não robótica, é preciso que você ative sua identidade, buscando na fonte seu algoritmo original, livre de falhas e distorções, pois elas o mantêm alienado. A prática da modelagem pode ser aplicada a todas as áreas da vida, sem exceção. Se você quer aprender um idioma mais rapidamente, modele alguém que já é fluente. Se o seu objetivo é ser um grande comunicador, modele os grandes comunicadores. Parece óbvio, mas poucas são as pessoas que fazem isso de forma intencional, como ferramenta de aceleração do tempo. Você até pode aprender uma nova língua e melhorar sua oratória sozinho, mas imagine o quão mais rápido será o processo se você copiar a frequência comportamental, os hábitos e a forma de pensar de alguém que já percorreu esse caminho? O mais interessante sobre a modelagem é que, ao realizar tal prática, você não subtrai essa habilidade da pessoa modelada ou se torna uma cópia dela. Se feita do jeito certo, a modelagem vai encurtar seu caminho e multiplicar aquilo que você e a outra pessoa carregam. Essa ficha caiu para mim no ano de 2005. Desde então, nunca mais parei de modelar grandes pessoas. Nomes como Smith Wigglesworth, Leonard Ravenhill, Reinhard Bonnke, Aloysio Silva, John Wesley, Billy Graham e muitos outros, em diferentes áreas da vida, serviram de base para meu processo de modelagem. No total, já modelei mais de 200 pessoas e posso dizer, com convicção, que sou resultado do melhor de todas elas. Meu objetivo com este livro é apresentar a você o que eu levei anos para entender. Eu garanto que a modelagem é uma das habilidades mais importantes para seu sucesso em todas as áreas da vida, portanto, não a ignore.
Seja sábio, modele as pessoas certas e coloque em prática o que aprender. Em pouco tempo, você estará irreconhecível para aqueles que não entrarem na mesma frequência que a sua e você irá prosperar como nunca antes. Boa leitura. Você perceba ou precise se empenhar. A modelagem passiva deve estar presente em no máximo 20% em sua vida, os outros 80% devem ser de modelagem ativa, na qual você é intencional naquilo que deseja mudar. Se você escolher andar em um grupo no qual as pessoas não têm sede e vontade de evoluir, você vai ficar mais bobo que o grupo e possivelmente se perderá em sua identidade. Por isso você deve ter muito cuidado com as pessoas com quem você escolhe andar. Tenho certeza de que você já ouviu esse ditado em alguma fase da sua vida: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. E realmente, a ambiência tem influência direta nos seus resultados. À primeira vista, evitar a modelagem passiva e se desconectar de pessoas que não estão em uma frequência como a sua pode parecer difícil, mas não é. Se você tiver o cuidado de analisar o caráter das pessoas que você estima, já conseguirá ter uma base do tipo de pessoa que você possivelmente é ou está se tornando. Não digo para você se distanciar das pessoas, por mais que algumas vezes seja necessário, mas eu recomendo que guarde seu coração em mente, filtrando apenas o que é bom, assim como está escrito em Provérbios 13h20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A terceira forma de modelagem, a que traz os melhores resultados, é a modelagem ativa ou terceira via. Nela você vai estudar a pessoa modelada e adaptar as ações dela para a sua realidade. Esse tipo de modelagem o conecta com a frequência de quem você admira para que você tenha resultados semelhantes. Se você colocar em prática essa modelagem em sua vida, não tem como dar errado. Na modelagem ativa, você é o governante. O que a diferencia das demais é que nela você não fica limitado ao copiar e colar. Você determina a sua forma de pensar e executar com base no modelo estudado. Quando um molde não tem ajuste, ele é só uma cópia. Por isso, seja intencional sempre que for modelar alguém. Eu sou uma pessoa 100% intencional, nada que eu faço é por acaso. O que você escolhe em ser notado e modelado por outras pessoas pelos diferenciais observados em você, ou ser comparado com pessoas medianas e com pouca perspectiva? Lembre-se, quem se diferencia cresce, por isso, use o ajuste ao seu favor e ajuste à sua realidade. O cérebro tem um grande problema: quando ele acha um grande mestre, ele quer ficar conectado para sempre a ele, mas se você tiver um grande mestre conectado a você durante sua vida inteira, você sempre será uma cópia dele e não criará a sua própria versão de vida, adaptando o que você aprende à sua personalidade, sua história e seus objetivos. Você corre o risco de ser uma réplica, não uma pessoa autêntica. Em resumo, se você andou com determinada pessoa e não fez o ajuste, você somente fez a cópia dela. Sendo assim, independente do que você fizer, todo mundo vai enxergar esse alguém em você. Agora lembre-se de uma coisa: você modelar uma única pessoa, a não ser que seja Cristo, é insuficiente para você prosperar. Por quê? Porque às vezes a pessoa que você está modelando se apega a um só viés, uma única forma de pensar. Ela pode ter sucesso em apenas uma área da vida e nas outras ser um desastre. Não se esqueça, e modele pelo menos uma pessoa em cada área da sua vida que precisa de mudança. Algumas pessoas ficam assustadas com os resultados que eu tenho, mas posso dizer com propriedade, elas ficam com esse sentimento porque eu modelei os melhores em cada uma das áreas da minha vida. Muitas pessoas, ao lerem isso, despertam dentro delas o sentimento de incapacidade de mudar, de não conseguir modelar as pessoas que possuem os resultados que elas querem ter, mas essas são apenas as crenças limitantes querendo travar seu avanço. Comece modelando uma referência de cada vez. A longo prazo, você terá resultados assustadores. Entendendo isso, está na hora de iniciar o processo de modelagem. Mas para que isso aconteça, é fundamental que haja afinidade. Seu cérebro precisa cruzar frequências para gerar novas ideias, mas sem afinidade, ele vai tentar bloqueá-lo, dizendo que a ideia é ridícula e não o deixará entrar na mesma frequência. Caso seu cérebro tente ridicularizá-lo, mostre que você é mais ridículo do que ele pensa. Como fazer isso? Desperte sua criatividade. Só pelo fato de você ser a imagem e semelhança do Criador, você já é um ser criativo, mas caso você tenha se esquecido de como é criar, volte às memórias da sua infância e não queira se sabotar. Você precisa saber que criatividade é o estado natural do nosso cérebro, independente de você acreditar ou não, e é muito simples ativá-la, basta deixar o orgulho de lado e não ter vergonha de pensar fora da caixa, pois quem pensa diferente, tem resultados diferentes. Fuja da manada, a normalidade muitas vezes nos bloqueia, impedindo de libertarmos nossa criança interior. Olhe só para mim, eu não tenho medo ou vergonha do ridículo. Eu me divirto em tudo o que me proponho a fazer.
Coloque sua imaginação para funcionar, ela é especialista em criar imagens em seu cérebro. A partir de novas imagens, novas ideias vão surgir. Fundamentos da modelagem. Existem 3 fundamentos que devem ser seguidos por você ao modelar. Caso um deles seja esquecido, o processo não será completo e você correrá o risco de se frustrar, ser apenas uma cópia ambulante de outra pessoa e não cumprir seu propósito da maneira certa. Leia com atenção cada fundamento e, sempre que for modelar, recorde-se de cada um deles. Honra. Independentemente do que aconteça em relação à sua visão sobre a pessoa modelada, você não irá se voltar contra ela, pois você valoriza o que foi transbordado em sua vida, tendo como base as experiências da pessoa em que você está se inspirando. Por mais que ela tenha feito coisas com as quais você não concorde, por mais desleal que tenha sido, você honra os aprendizados que teve e segue adiante em seu propósito, não necessariamente tendo que conviver com essa pessoa. A única maneira de honrar alguém é se colocando com humildade sob o transbordo da pessoa. Tenha em mente que, caso essa pessoa venha lhe desapontar ou desagradar, causando em você uma grande frustração, a culpa disso é sua, por colocar expectativas demais onde não deveria. A maneira como você honra seus modelados diz muito sobre quem você é, sobre o valor que você dá a quem lhe instrui. Como consequência, você receberá a mesma honra quando for modelado por alguém. Entenda que o ato da honra e o da oferta são coisas que não devem ser cobradas, as pessoas o fazem por livre vontade. A partir do momento que você transborda na vida de alguém, honra e oferta ocorrem de maneira natural. Outro código precioso é que você não deve honrar apenas quem também te honra. Seu caráter é mostrado quando você honra independentemente de receber isso de volta. A honra é uma escolha e deve ser praticada incondicionalmente. Quando você não honra no pouco, não vai honrar no muito. Isso não vale apenas para sua consideração por outras pessoas, na verdade, tudo o que escrevo aqui vale para a sua vida por inteiro. Se você é uma pessoa que não agradece pelo carro que tem hoje, seja ele qual for, se não cuida dele como bom mordomo, como acha que Deus vai lhe conceder coisas melhores, visto que você não é grato com as que possui? Certa vez ouvi alguém dizer sobre a bênção, e isso me trouxe uma grande lição. Ela dizia: você pede para Deus te abençoar, mas vive reclamando, de mal com a vida. Deus envia anjos e quando eles chegam aqui você está resmungando que sua vida é ruim. Esse anjo olha e pensa: não vou dar nada para essa pessoa hoje, ela está tão irritada que nem vai perceber quão grande é essa bênção. E dessa maneira você começa a afastar coisas feitas para serem suas, tudo por conta da sua ingratidão. Você já pensou que a sua ingratidão é uma desonra em relação a Deus? Ele criou o homem por último, sendo que tudo o que foi criado antes foi para que ele pudesse desfrutar. Você fica preso a essa vida medíocre de reclamação, mas não percebe que tudo o que Deus criou foi para que você tirasse proveito. Honrar também é aceitar a maneira como algo foi realizado e transbordado em sua vida. Caso você pense que determinada coisa não é digna de honra, sugiro que levante de onde está e faça melhor do que foi feito. E mais, seja grato por ter recebido em sua vida o que recebeu, e se comprometa a fazer melhor, ao invés de reclamar. Após ter clareza sobre a importância de honrar, agora você deve entender sobre equivalência, e ao final, quando juntar os 3 fundamentos, você não terá como errar em suas modelagens. 2. Equivalência. Em algum momento, você precisará alcançar e até mesmo ultrapassar a pessoa que modelou, senão continuará no patamar da admiração. Isso faz parte do processo de modelagem. O próprio Mestre Jesus disse que faríamos obras maiores que as dele, e disse isso com muita convicção. Quando você modela uma pessoa, você aprende, em poucos dias, coisas que ela aprendeu em anos de muita luta e trabalho. Partindo desse princípio, você tem, sim, obrigação de fazer coisas maiores do que ela, e em menor tempo. Equivalência diz respeito a diminuir o vale da admiração. Se você modelar da forma correta, em pouco tempo estará equivalente à pessoa modelada na área que você desejar. De forma literal, a equivalência indica que 2 coisas são iguais ou possuem alguma relação de igualdade. Talvez você já tenha ouvido a expressão tubarão anda com tubarão, a qual exemplifica bem esse princípio. Alguns dos meus sócios, depois que começaram a andar comigo e me modelaram, fizeram o seu primeiro milhão em apenas um ano. Na realidade, o que mais quero é que eles façam coisas muito maiores do que eu. Se eles não crescessem e evoluíssem tão rapidamente, não dariam conta de continuar caminhando comigo. Eles precisam se pressionar para atingir a equivalência, senão não vão acompanhar minha velocidade. A pior coisa que você pode sentir de alguém que está em um patamar diferente do seu é inveja. Quando você sente inveja de alguém, sua energia fica parada consumindo o seu corpo.
O que você deve fazer quando começa a sentir inveja é converter essa energia modelando essa pessoa e entendendo cada passo que a equivalência só é construída quando você escolhe andar junto e permite se desconstruir para aprender o que achava que sabia. Ela seguiu para chegar ao ponto atual, e que o fato dela ter conquistado tudo o que conquistou mostra que, se foi possível para ela, também é para você. Eu não sei se você percebeu, mas esse livro mostra exatamente isso. A modelagem faz você chegar em lugares que até ontem pareciam inalcançáveis. 3. O transbordo ocorre quando você coloca para fora os aprendizados e códigos que pegou ao longo da sua caminhada. Um rio que não transborda vira uma represa, com mau cheiro e impurezas. Nenhuma energia deve ficar parada e armazenada, por isso, uma frase que sempre carrego comigo e ensino às pessoas é Let the river flow, deixe o rio fluir. Agora eu lhe pergunto, você quer virar uma represa ou ser uma fonte transbordante aqui na Terra? Imagine só se todas as pessoas do mundo compartilhassem seus aprendizados e experiências. O mundo seria muito diferente. Se você é alguém que retém, você não irá prosperar. A prosperidade vem depois do transbordo, afinal, tudo está ligado às pessoas. Quando você divide o conhecimento que tem, você o multiplica e seu sucesso não perde valor por você ajudar outras pessoas a chegarem lá, pelo contrário, ele aumenta de forma exponencial, pois um pouco de você, do seu trabalho e da sua energia estará em cada pessoa que você impactar. Ao ensinar para outras pessoas, você aprende mais do que quando estuda e também pega códigos que ainda não tinha. Isso já foi comprovado cientificamente e é um dos benefícios do transbordo. A Terra não funciona sem transbordo, e quanto maior o transbordo, maior a sua relevância. A partir do momento em que você descobrir o valor que tem e começar a mostrá-lo para o mundo, sua relevância vai ser assustadoramente maior, isso porque não existe relevância sem a descoberta e exposição de valor. Tudo na natureza flui naturalmente, pois ela é simples, sabe o que precisa ser feito e faz, diferentemente de você que parou de prosperar em virtude dos vários bloqueios que o impedem de viver o melhor da Terra. Você precisa entender que a prosperidade, do mesmo modo que o transbordo, é natural. Os pássaros, por exemplo, comem a fruta e jogam a semente na terra, a qual se torna uma árvore e dá novos frutos. Agora olhe para você, retendo tudo o que sabe e deixando de tocar o terror na terra, por não entender que o seu valor é tão grande, que veio um ser chamado Cristo para a terra, morrer por seus pecados e se libertar a sua vida. Quando você deixa as suas limitações de lado e transborda com o que tem, se torna constante nisso e vai acessando a prosperidade. Entenda que um rio não tira água de si mesmo para transbordar em outros locais, mas ele se enche somente depois deságua, contribuindo com o meio ambiente. O grande segredo do transbordo é não se importar com a sua capacidade. Se você se importar com isso, não vai transbordar, pois, transbordar é justamente passar dos limites. Supere seus limites e pare de colocar barreiras que te impedem de realizar os planos que Deus possui para a sua vida. Você nunca vai encontrar uma pessoa que é altamente próspera e não serviu outras pessoas. 1. Resume em uma frase curta o que é modelagem para você. 2. Liste 12 pessoas que você deseja modelar ainda este ano e em quais áreas. Modelado. O que vou modelar? 3. Liste 10 hábitos ou comportamentos que você tem modelado e não são bons para seu crescimento. 4. Transborde o que você aprendeu neste capítulo. Para 5 pessoas. Ative a sua identidade. Fase não define identidade. É fundamental que você saiba qual é a sua identidade antes de praticar a modelagem. Identidade é a embalagem, o pacote, o fechamento junto ao produto que você é, identidade é o seu todo. Mas por que é preciso conhecer a sua identidade? Você precisa saber quem você é para entender de uma vez por todas que nasceu para dominar e governar sobre todas as coisas. É impossível falar de identidade e modelagem sem falar do Criador de todas as coisas. A identidade é uma faceta, uma parte daquilo que Deus é em nós, pois fomos feitos à imagem e semelhança dele. Ela diz respeito a como Deus nos vê, e isso é o que mais importa. Ter a identidade clarificada nos faz plenos na terra, e quando você é pleno naquilo que ele te chamou, ninguém nunca vai confundi-lo, mesmo que você modele mais de 200 pessoas. E se Deus já falou quem você é, basta. Não é necessário acreditar em nada mais que outra pessoa fale a seu respeito. A palavra de Deus deve ser o suficiente para que você creia. O que outra pessoa disser pode ser contraditório ao que ele afirmou sobre você e ele o conhece antes da fundação do mundo. Preste atenção no que eu digo agora, você não é o cargo que ocupa, você apenas está nesse cargo, está nessa profissão. É um status passageiro. Por exemplo, você não é diretor de uma empresa, porque pode deixar de ser a qualquer momento. Pare de viver como se você fosse tudo o que pode deixar de ser. O que Deus falou que você é, não há como mudar, não vai passar,
então você é. O ser humano é tão impressionante que descobriu como sequenciar o DNA e, por meio disso, descobrir se uma criança é filha de determinada pessoa. Se a partir de uma gota de sangue ou fio de cabelo é possível descobrir a origem de um ser humano, assim também acontece com o sangue de Cristo, derramado na cruz por nós. Por meio dele, é possível saber quem é seu irmão, quem é seu pai e quem você é. Reconhecer sua identidade vai revelar a qualificação daquilo para que você foi criado. Lembre-se, tudo o que Deus criou e que nós precisamos foi feito por Ele até o quinto dia. No sexto dia da criação, Ele fez o homem para governar sobre todas as coisas criadas até então. Essa é a principal chave que deve ser destravada para que você possa viver o sobrenatural de Deus, e no meu ponto de vista, nada supera o que está escrito em Gênesis 1h26, em façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nesse versículo, Deus estava dizendo para o homem, faça o que eu faria. Por isso tenho muita convicção de que ter a identidade clarificada é algo muito forte. Sabe o que é mais triste? Muitos se perdem em sua identidade e se tornam escravos, são facilmente manipulados pelas ideologias do mundo. Identidade é o seu significado, quem você é em Deus, na Terra. A minha identidade em Deus é inquebrável. Ela é maior que qualquer religião, é maior que tudo. Aquilo que eu sempre fui, ninguém pode tirar e assim também deve ser com você. Quando você virar essa chave, não existe possibilidade das coisas darem errado. Lembre-se que Deus tem um significado ao seu respeito, então faça esse significado valer. Ele preparou você para esse tempo. Só tem um ser que gosta de vê-lo travado assim, o diabo. Você sabe qual forma ele encontrou para manter você distante de Deus? Ele coloca dúvidas em seu coração sobre quem você é. Ela tem um ponto de referência, quem Deus é nela e quem ela é em Deus. A questão da identidade é tão forte, que Lúcifer caiu aqui na Terra porque queria ser semelhante a Deus. Ele tem ciúmes de você e tenta manipulá-lo, dizendo que você também não foi criado para ser semelhante a uma pessoa que possui a identidade definida pode ir para qualquer lugar e nunca estará perdida aqui na Terra. Ao Criador. A treta dele é fazer com que você tenha desconfiança de que é a imagem e semelhança de Deus, e quando você acredita nisso, você trava. Para ele é insuportável ver um ser humano falar que é a imagem e semelhança do Deus vivo. Agora que você entendeu o que quem está te impedindo de avançar, dê um basta nisso. Respire bem fundo e fale assim, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, essa é minha verdadeira identidade. As 5 identidades existem 5 tipos de identidade que você precisa conhecer, e a primeira é a que Deus atribuiu a você. Como já vimos, ele afirmou que você é a imagem e semelhança dele, que você domina, sujeita a terra e multiplica. Você não é a sua profissão, nem mesmo o cargo que ocupa, você apenas está. Não é isso que Deus diz ao seu respeito. Pare de viver como se você fosse sua função, sua fase. Se Deus falou o que você é, não há como mudar. A segunda identidade é o que seus pais falaram que você é. A forma como você foi treinado para ser uma boa pessoa, um bom profissional, trabalhar e estudar, normalmente por conta da Revolução Industrial, foi resultado de bloqueios que seus pais carregavam e instalaram em você. Entenda, não é porque eles são seus pais que você tem obrigação de acreditar no que eles dizem. Você tem que questionar, com sabedoria e respeito sempre, mas não pode aceitar tudo o que eles dizem como se fosse verdade absoluta. Perguntar-lhes sobre qual foi a intenção por trás de suas palavras não é desonra. Pense, se você pode perguntar ao Criador, então também pode perguntar aos seus pais, pois apenas os amigos de Deus fazem perguntas a Ele. Seus pais fizeram o melhor que podiam e deram o melhor que eles tinham. Agradeça por isso, recalcule a rota e siga seu coração para fazer aquilo para o qual você foi chamado. Ressignifique essas crenças e desfrute do melhor que Deus tem para a sua vida. A terceira identidade é a forma como o seu país lhe vê, ou seja, sua identidade cultural. A maneira como a sociedade é organizada influencia e instala bloqueios em todos nós. Normalmente somos vistos como soldados capazes de ir para uma guerra a qualquer momento, jamais como pessoas produtivas, capazes de gerar renda. O povo, para o seu país, é visto apenas como um grupo pagador de impostos. Não adianta tecer críticas, pensando que eu estou jogando o povo contra a nação, não é nada disso, inclusive porque a verdadeira nação é o reino. O Brasil é apenas um bairro da nação chamada reino. Há também, na visão do país, a identidade cultural inserida nas pessoas dos diferentes estados, no caso em questão, do Brasil, e ainda a maneira como ela influencia os habitantes de cada região e até os bloqueia. Quanto a essa identidade, absorva apenas o que faz sentido para você, seja seletivo. Elimine de sua vida, por exemplo,
o tal do jeitinho brasileiro, e os atrasos considerados uma particularidade do cidadão deste país. Essas marcas são negativas e não acrescentam valor algum a ninguém, ao contrário, depreciam o povo. Não tome para si todos os problemas do mundo e não aceite ideologias contrárias aos princípios do reino. Identifique como você pode contribuir para uma sociedade melhor sem se contaminar com a sujeira do mundo, como corrupção e fofocas. A quarta identidade diz respeito à maneira como você se enxerga, as ideias que criou sobre si mesmo e que muitas vezes o limitam e o impedem de progredir. Essa construção da sua autoimagem é formada a partir do que você ouviu a seu respeito, e geralmente vem de pessoas em quem você confia. Mas é preciso ter muito cuidado com essas pessoas, pois elas são as únicas, ou deveriam ser, que têm a capacidade de machucá-lo. Mas é preciso ter muito cuidado com essas pessoas, pois elas são as únicas, ou deveriam ser, que têm a capacidade de machucá-lo. No entanto, se você for capaz de equalizar a forma como você se vê é a maneira como você é visto pelo Senhor, tenho certeza de que ninguém mais é capaz de segurá-lo. Muita coisa do que você já viveu ou do que já disseram a seu respeito caem por terra no momento em que você entende a relação entre você e Deus. A quinta identidade é como as pessoas o veem, e infelizmente você foi doutrinado a se importar mais com essa identidade do que com as outras. Na maioria das vezes, você fica estagnado por medo do que os outros podem pensar sobre você, sofrendo com a necessidade de aprovação. Você precisa estar atento às lideranças que influenciam a sua vida, pois a opinião dessas pessoas costuma ser relevante, então, caso digam coisas ruins a seu respeito, você pode ter a sua autoimagem distorcida. Nesse momento, você deve estar se perguntando o que fazer com esses conhecimentos e como chegar à minha verdadeira identidade? É exatamente isso que vou lhe ensinar agora. Em primeiro, aceite o que Deus falou. Segundo, ressignifique o que seus pais disseram sobre você. Avalie o que é verdadeiro ou o que é bloqueio deles. Terceiro, trate seu país como um bairro, sabendo que o mundo é seu. O reino é maior que o mundo, então todas as nações ficam abaixo dele. Guarde somente o que faz sentido na sua caminhada e sempre avalie todas as ideologias que lhe são apresentadas. Quarto, mude a forma como você se vê. Aprenda que pequenos resultados curam e que você é capaz de viver o extraordinário. Quinto, não se preocupe com o que as pessoas acham, porque quando você tiver certeza de quem você é e estiver dando resultados, elas serão obrigadas a aceitá-lo. É necessário passar por um processo de desconstrução, voltando à sua essência, tirando as camadas de resistência que você criou e está carregando, só assim você irá enxergar quem realmente é, e ter a coragem de ser autêntico, de reconhecer tudo o que você passou durante a sua vida e se conectar com quem você é de verdade. Identidade e modelagem. Por que ativar a identidade é tão importante? Simplesmente porque não existe cumprimento de propósito sem identidade ativada. Imagine a bala de uma arma. Se você não contar para ela sua função, talvez ela se torne apenas um elemento decorativo. Mas quando ela descobre que nasceu para ser munição, para explodir, e ser um projétil que voa, ela vai ter descoberto a sua identidade, então essa bala entrará em uma arma e cumprirá o propósito, atirar no alvo. Pode ser que o que esteja impedindo você de encontrar a sua identidade seja um bloqueio paterno ou materno. E para que isso seja quebrado, é necessário perdoar os seus pais, mas esteja certo de que eles fizeram o melhor que podiam com a consciência que tinham. Também pode haver um bloqueio de propósito porque você ainda não ativou a sua identidade, e não pense que após ativá-la as recompensas virão imediatamente, pois existe uma ordem para as coisas acontecerem. Você precisa entrar em uma rota de entender sua real identidade e propósito, sem olhar para trás. Depois desse encontro, tudo fluirá. Quando você não conhece a sua identidade, é muito fácil copiar outras pessoas ao invés de modelá-las, e a cópia é algo muito ruim, pois sempre sai pior do que o original. A essa altura, você já entendeu que modelar uma pessoa não é imitá-la. Ao modelar, você vai extrair o que há de melhor na pessoa modelada e adaptar isso à sua realidade. Guarde esta palavra, adaptação. Se você quer modelar do jeito certo, precisa primeiro saber quem você é, respeitar sua individualidade e a da outra pessoa, e adaptar o que for bom. Não entender isso é quase uma receita para a frustração, pois durante o processo de modelagem, você pode chegar ao ponto da equivalência e pensar que eu fiz tudo como aquela pessoa, então por que ainda não tenho a mesma vida, os mesmos resultados, e a resposta está no princípio da individualidade. Quem tem identidade clarificada dificilmente se frustra ao modelar, porque sabe que, por mais que extraia muitos códigos da pessoa modelada, jamais será como ela. Cada ser humano é único em sua personalidade, em suas características físicas e mentais, em suas experiências e em suas necessidades. Entenda que, se você é um ser individual, não tem como pensar exatamente da mesma forma que outra pessoa ou ser como ela, caso contrário, você estaria abrindo mão do seu propósito.
Às vezes, para encontrar sua identidade, será necessário desaparecer por um tempo para se encontrar. Faça isso por um ano, busque autoconhecimento, estude o máximo que puder sobre desenvolvimento humano, e ao final desse ano você sentirá como se tivessem passado os 10 anos, e o seu valor só irá aumentar. Enquanto não tiver certeza da sua identidade, você imitará outras pessoas e se deixará levar pela maré. Por isso, clarificar sua verdadeira identidade é tão importante. Quando você sabe quem é, tem forças suficientes para levar isso adiante. Seja sábio ao modelar. Se desenvolva e se aprimore a cada dia, mas nunca se esqueça, por mais que você modele pessoas extraordinárias, Deus também criou você com códigos extraordinários. Não tente ser quem você não é, mas saiba extrair o melhor de cada pessoa. Para explodir na Terra basta ser natural, aceitar quem você é, se reconhecer como filho amado de Deus e assim encontrar a sua essência. Atividades 1. Escreva aqui o que você entende por identidade. 2. Durante essa semana, leia Gênesis 1h26 até internalizar essa verdade em seu coração. 3. Liste pelo menos 2 pessoas que você percebe que podem ser modeladas por você, as quais estão com a identidade ativada e não a afinam para ninguém. A quem modelar? Inspire-se naqueles que já chegaram aonde você quer chegar. Agora que você compreende o que é a modelagem e como não perder sua identidade no processo, chegou a hora de entender quem são as pessoas que você deve modelar. Não espere encontrar aqui uma lista pronta de nomes, mas sim um caminho para que você seja assertivo no processo. Embora o foco deste capítulo seja guiá-lo na escolha intencional de pessoas a modelar, é importante reforçar que todos nós praticamos a modelagem passiva em algum grau. Ou seja, modelamos pessoas do nosso convívio de forma inconsciente. Quando nasci, por exemplo, as primeiras pessoas que modelei foram meu pai e minha mãe. Depois, passei a modelar meus irmãos, já que sou o mais novo entre nós. Em seguida, foram os amigos de escola e de vizinhança, alguns artistas famosos, professores, pessoas do trabalho e da igreja. Analise a linha do tempo da sua vida e reflita sobre as pessoas que fizeram parte dela. É praticamente impossível que você não as tenha modelado. Essa modelagem passiva aconteceu até eu ter consciência sobre o que é modelagem e perceber que, apesar de todas essas pessoas terem coisas boas a serem modeladas, eu não podia repetir seus comportamentos sem nenhuma reflexão, pois de forma inconsciente, também estava modelando bloqueios e hábitos ruins de cada uma delas. É por isso que, neste capítulo, quero mostrar a você como escolher as pessoas certas para modelar, a fim de que seja um processo ativo, intencional e de crescimento. O primeiro passo para escolher a quem modelar é saber qual área da sua vida necessita de aprimoramento. Estamos falando da área financeira, espiritual, intelectual, familiar, física? Todas elas juntas. Há grandes chances de você olhar para algumas e dizer, estou satisfeito, porém, recomendo que você pratique a insatisfação positiva, isto é, que você seja grato pela fase em que está, mas não se conforme com ela, pois sempre há algo que pode torná-la ainda melhor. Consciente do que precisa ser melhorado, você pode avançar para o segundo passo, escolher pessoas que já tenham o resultado que você deseja nessa área da vida. Não importa quem são as pessoas escolhidas, se são públicas ou não, se são admiradas por grande parte da população ou não, o mais importante é o resultado que já tiveram. O resultado fala por si só e esse critério é fundamental para você fazer uma boa escolha. Eu sou consequência da modelagem de várias pessoas de resultado, quer estejam vivas ou não. Digo isso, pois é possível extrair os códigos de quem já passou pela terra e deixou algum registro. Paulo, Daniel, José do Egito, Salomão. São alguns exemplos de pessoas que modelei a partir da leitura da palavra. Entenda que a pessoa que você vai modelar não é perfeita. Ela pode ser referência em uma área da vida, mas ter um histórico ruim em outra, e isso é normal. Modele pessoas que têm o resultado que você deseja. É por isso que você não pode modelar apenas uma pessoa, mas ter várias referências para cada área. O terceiro passo é modelar o modo como a pessoa vive, adequando-o aos seus princípios e à sua forma de viver, de maneira a manter-se no seu propósito. Faça perguntas, observe e identifique o lifestyle dela. Você aprenderá muito analisando os hábitos e como a pessoa se comporta em cada situação. Se até agora você não escolheu nenhuma pessoa para modelar, peço que pare um pouco a leitura, reflita, pesquise e tome essa decisão ainda hoje. Você não precisa escolher todas as pessoas de uma vez, mas é importante dar o primeiro passo. E se você quer ter um caminho seguro, para começar do jeito certo, recomendo que modele a Jesus Cristo. Jesus é o homem que tirou o pecado do mundo e mais trouxe resultado à humanidade. Ele não vivia para agradar a ninguém aqui na terra, mas para fazer o que precisava ser feito e agradar ao coração do Pai. Ele é exemplo de mansidão, sabedoria e liderança.
É o homem que mudou o rumo da humanidade e das nossas vidas. Cristo abriu mão de comida, de glória, de reinos e de poder na terra para cumprir a vontade de Deus. A real intenção de Jesus é ser seu amigo íntimo. Modele-o e aprenda o significado de ser santo e separado, de viver uma vida leve e sem fardo debaixo da graça. Uma vida que você não merece, mas que pode viver graças ao amor de Deus. Várias pessoas chegaram até Jesus e receberam o que queriam mesmo sem serem crentes. Elas acreditavam tanto, que simplesmente recebiam. Em Mateus 8, um centurião disse a Jesus: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, porém dizei somente uma palavra, e meu criado há de sarar. Ao ouvir isso, Jesus imediatamente respondeu: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Vai e como creste, assim seja feito. Como fazer conexões? Todas as pessoas que modelei carregavam códigos especiais, como finanças, boa estrutura familiar, negócios e espiritualidade. Eu busquei me conectar pessoalmente com algumas delas e posso garantir, estar próximo à pessoa que você quer modelar faz diferença, pois a energia e frequência são outras. Eu passei a observar de perto o que cada uma dessas pessoas fazia, suas decisões, hábitos, e analisar o que poderia ser aplicado à minha realidade. Isso acelerou em até 100 vezes a velocidade com que atingi meus resultados. Entenda que 85% dos seus resultados dependem das suas conexões. Essa frase está na capa de um dos meus livros e é algo que repito com frequência, pois mudou minha vida. Eu sou fruto das pessoas que modelei e das conexões que fiz. Sei que para alguns, a prática do networking ainda é uma barreira, mas esse bloqueio precisa ser rompido imediatamente, pois impede que você seja exponencial. Pessoas com dificuldade em fazer conexões possivelmente ouviram dos pais, ainda na infância, que não deveriam falar com estranhos. Além disso, possuem um grande senso de inferioridade e necessidade de aprovação. Quando você acha que não é possível se conectar com alguém, é porque você coloca essa pessoa em um nível muito maior do que o seu. O que você precisa fazer para resolver isso é subir o seu nível através da modelagem e quando estiver na frequência das pessoas que o inspiram, você vai conseguir se conectar a elas. Alguns elementos fazem a diferença na hora de se conectar com pessoas novas. O sorriso, por exemplo, abre um campo de energia e o torna mais receptivo. Seu posicionamento também comunica, por isso, além de cuidar do seu sorriso, cuide da maneira como você se apresenta. Faça exercícios físicos para ter tônus muscular e demonstrar que é uma pessoa com energia, cuide dos cabelos e da pele, procurando sempre estar apresentável, escolha roupas adequadas a cada situação, que transmitam quem você realmente é. Tudo isso contribui para você ter presença e posicionamento diante das pessoas. E a melhor maneira de gerar conexão é fazendo perguntas. As perguntas revelam a sua maturidade da pessoa, transferem a pressão da conversa e permitem que você conheça a intenção do coração de quem fala. A melhor pergunta a se fazer é a primeira que vier à sua cabeça e acredite, não existe pergunta tola, até porque, um tolo não faz perguntas. Quando estiver conhecendo alguém, evite ser invasivo, não entre em temas polêmicos, sensíveis ou constrangedores, faça perguntas simples e tenha bom senso, escutando atentamente o que o outro está falando. Entenda que ouvir é fisiológico, mas escutar é da mente. Escutar é focar sua atenção somente em quem está falando. Como as pessoas não estão acostumadas a serem ouvidas, ao dar atenção para o que uma pessoa está falando, você ganha o coração dela. Ganhando seu coração, você conseguirá buscar os códigos que deseja com mais facilidade. Por último, seja íntegro e transmita segurança no seu falar. Se você se basear nestas informações que estou passando, não tem como você não se conectar com novas pessoas. Lembre que, quanto maior o número de conexões que você tiver, mais opções de pessoas para modelar você terá e mais rápido encontrará as peças que estão faltando no seu quebra-cabeça. Mas, se você continuar andando com as mesmas pessoas, estará propenso a repetir os mesmos erros, portanto, conecte-se com pessoas diferentes da sua convivência para perfurar suas bolhas. Para o seu cérebro é muito confortável andar com as mesmas pessoas e frequentar os mesmos ambientes. Ele não gosta de gastar energia, e o acesso a novos códigos sempre vai fazê-lo cansar, porque a vibração de novos acessos e absorção de novos códigos, na maioria das vezes, é muito diferente do que o cérebro está acostumado. Por exemplo, enquanto você andar com seus amigos de infância, você permanecerá infantil, pois eles não aceitam seu crescimento. Isso não acontece por mal, mas se você continua exatamente como era, eles também não precisam mudar. A sua mudança força-os a encarar que transformar a própria vida não só é possível, como alguém próximo consegue, e isso gera incômodo. Quando algum lugar não estiver proporcionando crescimento e sabedoria, é hora de sair.
Em casos onde é preciso manter a convivência com algum familiar, recomendo que faça o balanceamento de frequência. Através dele, você consegue mudar a atmosfera do lugar, e caso essa frequência não mude, você deve diminuir a quantidade de encontros com essas pessoas. A melhor forma de fazer isso é crescendo cada dia mais. A vida de resultado é uma vida que vale muito a pena. Ao frequentar um novo local, preste atenção ao que as pessoas estão falando à mesa, pois existem 3 tipos de mesas. A mesa dos malditos, onde se assentam pessoas que só sabem falar da vida alheia, e não focam em sua própria vida, pois muitas vezes se consideram perfeitas. A mesa dos medíocres, composta por pessoas que falam apenas sobre coisas materiais como carros, casas, bolsas e sapatos. Essa mesa não é tão ruim quanto a primeira, mas não faz sentido gastar horas de seu precioso tempo com assuntos tão banais. E a mesa dos nobres, onde são abordados assuntos diversos e variados. Nesta mesa, trocam-se ideias. Ela é composta por pessoas que estão em constante aprendizado, buscando sair da média, pois querem algo maior. São pessoas que pensam nos benefícios que seus atos podem gerar para o mundo. É nessa mesa em que você deve se assentar. O perigo da idolatria. Cuidado para não viver na admiração e idolatrar a pessoa que você irá modelar, pois isso cria um vale de separação entre vocês. Entenda que não existe gente famosa ou melhor que você. Talvez ela tenha despertado primeiro e hoje esteja em um nível acima, pois gastou mais energia para tal, mas isso não tira seu valor. Se você sempre olhar para a pessoa modelada com admiração, nunca haverá equivalência, e sem equivalência, seu processo de modelagem será incompleto. Para não cair na armadilha da admiração, defina uma data para a modelagem acabar. Não queira passar 10 anos modelando uma única pessoa, achando que ela tem tudo o que você precisa, pois cada um tem algo em que é melhor. Se você não agir dessa maneira, o modelado acaba virando seu mestre, guru ou conselheiro, e isso não é totalmente positivo. Nesse momento você pode questionar: é mais mestre é um indivíduo que ensina? Não deveria ser algo positivo? Sim, mas você tem que aprender o que ele tem a ensinar e em seguida se conectar a outro mestre, não se tornar um eterno discípulo dele. Enquanto você mantiver admiração por uma pessoa, você não aprenderá nada com ela, pelo contrário, essa admiração causará um distanciamento tão grande, que o estilo de vida dela se tornará algo inalcançável para você. No vale da admiração, o lado de quem você admira é mais alto e o seu mais baixo, mas é preciso compreender que a pessoa que você vai modelar também teve seus fracassos, a diferença é que ela soube utilizá-los para chegar aonde desejou. Saiba que se você quer modelar uma pessoa extraordinária, você vai sofrer, porque para ser extraordinária, ela fez coisas que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Eu fiz isso mais de 200 vezes, por isso sou quem sou hoje e posso dizer, o processo não é fácil, mas vale a pena. A palavra diz o seguinte: do feroz saiu doçura. Veja que não se trata do tanto de socos que você dá na vida, mas sim da quantidade de porrada que você aguenta. Na guerra, resistência é mais importante do que ataque. A admiração impede que você cresça. Para finalizar este capítulo, siga o que diz em Efésios 5:1 e sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Entenda que, quando se conhece a frequência do reino, a frequência daqui não o amedronta. Você é a imagem e semelhança do Criador, por isso tem que aprender as coisas que ele fez e faz, como a criatividade, a liderança e fazer perguntas, porque são os códigos mais poderosos da Terra. Há atividades. 1. Liste áreas da sua vida que precisam ser aprimoradas. 2. Anote nomes de pessoas que são referência nessas áreas. 3. Ordene por ordem de prioridade as áreas que você precisa resolver e as pessoas que irá modelar. 4. Faça uma lista de pessoas com as quais você quer se conectar ainda este ano. 5. Trace um plano das mudanças que você precisa fazer em sua rotina, ou em seu comportamento para alcançar as pessoas da lista acima. A atitude vai fazer você mudar de fase. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. É preciso ter atitude para viver o novo. Se você seguir conectado às mesmas pessoas e aos mesmos lugares, permanecerá com a vida que tem, sem mudar nada. Coloque data para ser quem você deseja ser, e lembre-se de que atitude atrai oportunidade. Acredite, você é quem cria as oportunidades para a sua vida, e consegue fazer isso através da intencionalidade, ou seja, em tudo o que fizer haverá um motivo que o leve ao cumprimento de um objetivo. Em 2019, fiz uma viagem de alto custo. Minha esposa ficou horrorizada comigo, mas depois percebeu que aquilo foi necessário, pois me conectei a pessoas muito grandes em diversas áreas. Além do conhecimento que adquiri, isso me trouxe mais do que o triplo do investimento de volta. Isso é ser intencional. Muitas vezes é preciso investir até mesmo dinheiro para se conectar a pessoas que estão em lugares que você quer chegar, e isso acontece com atitude.
Pare de ser alguém sem atitude. Entenda que quanto mais atitude, mais altitude. Ou seja, quanto mais pressão você colocar para crescer, mais altos serão os níveis que você vai alcançar. Existem vários níveis de altitude e esses níveis influenciam no seu poder de tomar decisões e de ter atitudes. Nível 1. A vítima. O nível mais baixo que impede uma pessoa de escalar altitudes maiores é o nível da vitimização. Uma pessoa que sempre se considera vítima das circunstâncias vive nesta condição. Ela coloca a culpa em todo mundo e depende de algo externo. Está na frequência do pensamento negativo, das crenças limitantes e não consegue tomar atitude, vive esperando. Neste nível, a pessoa não sabe que é responsável pela própria vida e que pode aprender com seu fracasso, ao invés de culpar os outros por ele. Nível 2. Na plateia. O segundo mais baixo é o nível da plateia, é a pessoa que só fica olhando a vida dos outros. Não é negativo, mas não se move e não cai para dentro, porque isso gasta energia. É quem fica assistindo o filme da vida das outras pessoas. Ela pode até aplaudir o sucesso dos outros, mas não possui atitude para conquistar o sucesso na própria vida e nem entende que é possível modelar as pessoas que estão conquistando o que elas desejam. Nível 3. O participante. O terceiro nível é o nível participante. Esta pessoa já começou a tomar pequenas atitudes, decidiu o que quer mudar na própria vida, escolheu boas referências para modelar e começou a conhecer o que essas pessoas fazem para alcançar o que desejam. Começou a fazer networking, está andando em lugares diferentes e já está fazendo seus primeiros testes. Essa pessoa já entendeu que o sucesso é a soma dos seus fracassos. Nível 4. Na repetição. Subindo um pouco de nível temos quem está no nível repetição, é a pessoa que entendeu que a sabedoria está no fazer e já obteve seus primeiros resultados. Ela aprendeu a adaptar a modelagem e fez diversos testes para aplicar o que deu certo para os outros em sua vida. É persistente e consegue avançar nos resultados e absorver novos códigos. A repetição mostra como ajustar a rota, o plano, o sonho, o desejo, o foco, o propósito, etc., para você ficar melhor naquilo que você está fazendo. O que realmente nos faz aprender é a prática. Nível 5. O pódio. Neste nível, só está quem já obteve um resultado excepcional e entendeu que as atitudes são fatos e que os resultados curam. A pessoa que está no pódio entendeu que precisa também elevar a frequência para subir de nível. Aqui ela já obteve seus primeiros resultados com a modelagem, percebeu o que funciona para si e complementou aquilo que a referência ensina com seus próprios aprendizados. Nível 6. O campeão. O próximo nível é o campeão. Neste, a pessoa pega códigos poderosos sobre um assunto determinado e de interesse, aplica e obtém o resultado que mentalizou. A pessoa que trilha por esse nível bate um grande resultado e se torna capaz de repetir o caminho quando quiser. Aos poucos as ações que ela modelou e adaptou para a sua vida passam a fazer parte da sua programação e ela passa a analisar aquele aprendizado junto com toda a sua bagagem. Nível 7. A lenda. E o último nível é da lenda. Neste nível, as pessoas já são consideradas campeãs, pois alcançaram seus resultados várias vezes, e são as mesmas que desvendam os códigos mais altos. Poucos chegam nesse patamar, e quem aí está quer que outros façam coisas ainda maiores, por isso decidem compartilhar seus códigos com os que têm coração ensinável, vontade de crescer e transbordar. É a fase mais importante que todos deveriam buscar, pois é a hora em que a pessoa que mudou de vida e manteve seus resultados ao longo do tempo transborda e muda a vida de outras pessoas. Ela já deixou de modelar os antigos mentores e passa a ser modelada pelas pessoas que ensina. Entenda que as oportunidades são atraídas por suas atitudes. Se você ficar parado, ninguém vai atrás de você. Pense na quantidade de oportunidades que você tem perdido ou já perdeu por estar se comportando como uma vítima. Quantas vezes perdeu a chance de se conectar com gente nova, pelo simples fato de não ter ido para o evento que foi convidado? Não fique no mundo dos sonhos. Sonhar sem agir é coisa de gente pequena. É olhar seu desejo como se ele fosse inalcançável. Então, deixe os sonhos para quando estiver dormindo. Ao abrir seus olhos, troque os sonhos por um alvo. Alvos são reais, só dependem de você criar estratégias para alcançá-los. Entenda que cada resultado que você tiver, por menor que ele seja, servirá como uma mola para o impulsionar a avançar cada dia mais, então se jogue. Não deixe suas atitudes serem bloqueadas pelo perfeccionismo, esperando situações perfeitas para começar a agir. Movimente-se, só assim será possível chegar ao nível lenda. Então comece a ter atitudes, a fazer o que precisa ser feito. Se algo não acontecer como você espera ou na velocidade desejada, adapte, mude, ajuste no percurso, mas não fique parado. Também existem pessoas presas a seu passado, acreditando estar presas por coisas negativas que possam ter feito e não conseguem seguir adiante. Entenda que suas atitudes e o amor que você transbordará valerão mais do que tudo o que possa ter sido feito.
Aprenda a não focar nas coisas ruins e no prejuízo, isso faz com que você deixe de crescer. Mantenha-se empenhado em ir atrás do seu objetivo. Você já percebeu que todo preguiçoso é pobre? Isso acontece porque essas pessoas geralmente não têm atitude para agir e realizar o que for preciso para sair de tal situação. Assim como o preguiçoso, uma pessoa que depende o tempo todo do sinal de aprovação de terceiros não toma as atitudes necessárias e se torna cada vez mais dependente de alguém. Você nunca se sentirá completamente pronto. Pegue tudo o que já passou e ponha a fogo. Pense no que você tem feito para ser diferente, planeje e use as ferramentas a seu favor. O estado em que você está não define quem você é. São suas atitudes que determinam o lugar onde você vai chegar. Tenha pequenos objetivos, vença você mesmo todos os dias, pois você é o seu maior inimigo. Cada vitória é uma subida na montanha do sucesso. Saiba valorizar as pequenas coisas, porque quando elas ficarem grandes, você também saberá honrá-las. Fazer isso é simples, porém difícil, pois é preciso deixar de ser qualquer um para se tornar um executor. Idiotas não fazem todos os dias o que é preciso para crescer. Se tiver a oportunidade de conversar com as pessoas que você modela, pergunte sobre os desafios que elas enfrentaram. Todas tiveram que enfrentar diversas limitações para chegar aonde estão, sem exceção. O mais importante é que elas agiram, naquele momento, com as ferramentas e conhecimento que possuíam. Todos os dias o seu maior desafio será lembrar-se de quem você está modelando e adequar cada ação e decisão do seu dia com foco naquilo que você quer. Todo dia será dia de agir, estudar e aprender com erros que você cometeu, pois cada um deles o ajudará a adaptar o modelo para a sua vida e personalidade. Para prosperar é preciso ter sabedoria para agir no tempo oportuno. O maior ativo que o ser humano tem é o tempo, pois ele não volta, e pessoas que são altamente prósperas já entenderam isso. Pergunte a pessoas mais velhas, sejam elas prósperas ou não, se consideram mais importante o dinheiro ou o tempo. Certamente elas vão responder que o mais importante é o tempo. O dinheiro é uma energia, já o tempo é um ativo poderoso, que se você não aproveita, se arrepende. Entenda que ninguém produz nada no ontem, visto que esse é um tempo que já passou, e nem no amanhã, que mudará de acordo com as atitudes que você terá hoje, no agora. Então é preciso focar no agora, produzindo o hoje para conquistar o que precisa amanhã. Tampouco adianta você orar pedindo o que quer sem atitude, ou seja, sem ação. O movimento sempre vai estar presente quando se quer alcançar algo. O grande problema é que essa geração foi ensinada a ganhar e querer resultados imediatos. Isso você deve mudar, prefira aprender do que ganhar. Os resultados virão de acordo com suas atitudes, ou seja, eles não se materializarão no seu primeiro passo. Quando a filha, a atitude, descobre a mãe, a oportunidade, ela pula de alegria. A atitude existe para atrair a oportunidade. Quando a atitude está bem alinhada, a oportunidade vem. Acorde cedo, essa pequena atitude faz coisas malucas na vida de uma pessoa. Também ative o seu corpo através do boot cerebral, pois visualizar o comportamento condizente com o que você deseja o ajudará a ter clareza para tomar suas decisões. Banho gelado também pode ser ativacional, e se você é uma pessoa que não ativa o corpo, você não aguenta coisas pesadas. Todas as situações de pressão pelas quais passei me tornaram insuportavelmente forte e isso acontece no caminhar. Não aceite ficar com nada desatualizado, todo guerreiro da antiguidade era forte. Atitude é criar, visualizar, verbalizar, se posicionar e agir. Por fim, esteja cercado de pessoas em quem você se inspira. Elas precisam ser sempre melhores do que você no que fazem. E tenha a atitude de Jesus, que não considerou ser igual a Deus, e em vez de apegar-se, se esvaziou vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E estando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Atividades. 1. Anote quais atitudes você estava tomando ou deixando de tomar até hoje e que não podem continuar desta forma. 2. Com base nas pessoas que você quer modelar, crie um plano de ação para a sua rotina. 3. Defina um dia na semana para estudar seus erros e adaptar seu modelo. Criatividade e sabedoria para modelar. Você é um ser ilimitado, pois foi feito à imagem e semelhança do Criador. Modelar não é copiar os outros. Já viu pessoas que falam umas iguais às outras, como alguns oradores, líderes religiosos e políticos? Isso não é modelagem, isso é cópia, e fazendo isso você perde o seu próprio estilo. Modelar não é perder sua essência, mas sim ser você em uma versão menos bloqueada e limitada. Para não viver copiando, você deve utilizar a criatividade e a sabedoria na modelagem. Entenda que quem não é criativo, não é livre, pelo contrário, é alienado e precisa ficar copiando coisas e pessoas.
Já percebeu que as pessoas que mais explodem na vida mostram quem elas são? Quando você copia, além de mostrar a sua falta de criatividade e identidade, você perde credibilidade. E por que você não tem criatividade? Provavelmente faltou afeto em sua infância. Isso também é resolvido quando você ativa sua identidade e sabe de quem é filho e como é amado pelo pai. Quando você se reconecta com quem você é, supera os bloqueios que possui com seu pai e sua mãe e se torna capaz de aceitar o amor de Deus. A partir disso, a graça pode preencher a sua vida e ela passa a fluir como um rio. Estamos no mundo para nos transformarmos, então pegue suas ideias e inspirações e aplique-as na sua singularidade, no que se parece com você. Chega de viver escondido, idolatrando pessoas e se sentindo inferior a elas. Tenha suas próprias histórias, dê o merecido valor aos momentos e pessoas que te transformaram ao longo da vida e te guiam para você ser quem você é, porque se você copiar você nunca vai ser o protagonista da sua vida. O código para isso é modelar várias pessoas. Pegue os códigos que as fizeram chegar onde estão e adapte-os à sua essência. Mais uma vez, não copie, modele. A cópia sempre sai pior do que o original. A cópia da cópia fica ainda pior, parecendo um telefone sem fio, todo distorcido. Modelando uma só pessoa, você corre um grande risco de virar uma fotocópia. Por isso, modele diversas pessoas que são mais sábias que você. Aprenda rapidamente e pegue os códigos da prosperidade, vida espiritual, casamento, filhos e de outras coisas que você quer alterar na sua vida. Você estará exercendo a sabedoria na modelagem quando captar o código e for capaz de adaptá-lo à sua realidade. A sabedoria não é uma qualidade humana, é a única verdade desde a criação. Os tesouros do conhecimento e da sabedoria são iguais a Cristo. Existem duas sabedorias, a vertical e a horizontal. A vertical precisa de acesso ao Pai, enquanto a horizontal precisa de ação. Horizontalizar a sabedoria é fazer, ter atitude. Se você quer prosperar e ser alguém na vida, comece a agir. É através da sabedoria que se produz riquezas, pois a sabedoria é uma semente que deve ser plantada. Você estará exercendo a sabedoria na modelagem quando captar o código e for capaz de adaptá-lo à sua realidade. Quando você não ativa a sabedoria, você não consegue prosperar, e seu conhecimento não vai levá-lo a lugar nenhum. Conhecimento é igual água, é preciso que eu faça algo com ela, como beber, tomar banho, regar plantações, jardins, etc. Ter conhecimento e não usar faz dele algo sem serventia. O segredo da sabedoria está em fazer com que os olhos contemplem pessoas que estão em alta velocidade. Como num voo, muitas vezes precisamos de ajustes porque a velocidade e a direção estão erradas, em outras, o vento contrário até ajuda a prosperar. A sabedoria é como uma mola, o problema é tê-la e não saber como usá-la. Um exemplo disso é disponibilizar acesso gratuito a um curso, a maioria das pessoas não participa, porque o ser humano precisa querer fazer. Sem a decisão de agir, nada se realiza. Nos Estados Unidos, existe um sistema no qual não se entrega coisas de graça para as pessoas, porque a maioria não as valoriza, e isso é um fato. E se você quer ajudar alguém, ensine essa pessoa, de modo que ela não vá depender de ninguém. Pare de esperar as coisas caírem do céu. Estude e desenvolva as habilidades que precisa para executar as coisas em sua vida. Depois disso, você vai perceber que a mente é como um paraquedas, quando ela abre não tem como fechar, não tem mais volta. Uma maneira de se tornar mais sábio é passando o seu conhecimento para outras pessoas através do transbordo. Tenha certeza de que quem transmite conhecimento ganha duas vezes. Entenda que é chegada a hora da manifestação do reino e que não dá mais tempo de ficar na omissão. A palavra diz que onde estiverem duas pessoas, ali o Pai estará. Ele é o canal da sabedoria vertical. Onde a palavra chega, tem que chegar a transformação também. De nada adianta você abrir sua boca, falar sobre o reino e as pessoas que ouviram seguirem vivendo da mesma forma. Com sabedoria você pode resolver qualquer situação. Estive na África, em Cazimungo, nome que significa o fruto que não deu certo. Fiquei arrepiado quando descobri esse significado. A minha vontade era chamar a população e mudar o nome daquele lugar, mas através da sabedoria, percebi que, na verdade, o que eles precisavam era trocar a experiência de vida que tiveram. Como usar a sabedoria de forma prática na modelagem? Primeiro, reconheça o que não vai bem em sua vida. Segundo, escolha pessoas de resultado. Terceiro, modele os acertos, mas também conheça os erros da pessoa modelada. Entenda que todos erramos, faz parte da vida e do processo de aprendizado. Se você quer aprender, vai cometer erros ao longo do caminho. Meu conselho é: erre muito, mas nunca nas mesmas coisas, e aprenda com os erros das outras pessoas.
Isso vai ser um encurtador de tempo para você. Todos nós fomos programados para não errar, mas se não nos permitimos errar, não aprenderemos. O cérebro usa o erro como aprendizagem, porém se ele ficar envergonhado com a falha, não consegue aprender. Não tenha orgulho, o que o trouxe até aqui não o levará até ao final. Quando algo deixar de funcionar, pare de insistir no erro e avance, pois você terá que deixar coisas pelo caminho. Entenda que há momentos em que se segurar muito conhecimento você cai, então estude menos e pratique mais. Erre muito, mas nunca nas mesmas coisas, e aprenda com os erros das outras pessoas. Não perca seu coração. Isso acontece quando você erra e chama o erro para morar dentro de si. Voltar atrás é não ter compromisso com o tempo. Se o erro machucou alguém, é necessário voltar atrás e assumi-lo. Há pessoas que não reconhecem o erro e o levam à frente só para dizer que tem palavra, porém é óbvio que não se dão bem, pois o erro sem mudança de rota não edifica. Se não for para edificar, não queira saber do erro da outra pessoa. Você sempre vai pagar mais caro para consertar o erro de alguém. Eu, por exemplo, sei que vou errar muito, mas já tenho consciência de que vou errar barato e nunca nas mesmas coisas. Entenda, o que você vive hoje não é nem sombra do que há de vir. Então, esteja focado em avançar para a próxima fase. Você vai ser melhor que todas as pessoas que modelar, porque você carregará o comportamento destravado de cada uma delas, além de carregar a SI mesmo. Atividades. 1. Anote 3 coisas que você aprendeu neste capítulo. 2. Ao lado de cada um deles, coloque data para começar a aplicar na sua vida. 3. Crie um caderninho onde você deve anotar suas próprias ideias, e também as ideias que teve pelas modelagens que fez e por conexões que realizou. Você pode criar neste caderno um meio de acompanhar a sua mudança de atitude e aplicação de conhecimentos para alcançar a vida que sonha. Como colocar em prática o que aprendeu? Primeiro passo para quem percebeu que está com a vida travada é demolir as velhas estruturas. Um dos negócios em que eu atuo é no ramo imobiliário. Se você analisar, todas as áreas possuem códigos que podem ser aplicados à vida, basta você ter um olhar atento. Dentro do mercado imobiliário, percebi que existem casas antigas que algumas pessoas compram apenas pelo interesse no lote, demolindo a casa velha que está lá. Há um gasto de tempo, energia e recursos para isso. É um processo difícil, mas se o proprietário quer o novo, tem que pagar esse preço. Primeiro o código. Outro ponto desse processo é que não há demolição sem barulho. É preciso ser firme, pontual e abrupto para demolir uma edificação. O processo pode causar desconforto, porque envolve pessoas, mas é preciso fazer a desconstrução. No trabalho de demolição, tudo que não fizer parte da nova estrutura precisa sair. Quem não fizer parte da nova construção, deverá cair e ser removido junto com o que for derrubado. Em outras palavras, pare de gastar energia com quem não está na sua rota. As pessoas com quem você mais se relaciona devem estar ligadas ao seu propósito. Você não precisa carregar as pessoas e seus problemas nas costas. Veja, enquanto você cuida dos problemas dos outros, deixa de cuidar da própria vida e, consequentemente, do seu propósito. Identifique essas pessoas e coloque-as no seu projeto de demolição. Remova da sua vida aquele amigo de infância que chama você pelos mesmos apelidos do passado e que reclama por você estar diferente. É possível que ele esteja preso na infância, querendo você lá com ele. Não significa que você deva tratar mal aquela pessoa, ignorá-la ou cortar relações com ela, apenas deixe-a seguir o próprio caminho enquanto você segue o seu. Se você já é adulto e tem sua própria casa, deixe ruir o controle dos seus pais. Não os idolatre nem se submeta a eles, pois isso não lhe permite acessar sua maturidade racional, mental e espiritual. Não se permita viver relacionamentos tóxicos com ninguém. Enquanto você estiver preso aos seus pais, principalmente se for casado, lamento informar que você não vai prosperar. Não estou desejando mal a você, mas você já viu frutos maduros permanecerem presos ao galho? Não, claro que não. A prosperidade é natural, porém é preciso deixar de ser apenas filho. Assuma sua posição de general. Seja líder da sua casa, e isso vai alegrar o coração de seus pais. Tudo que os pais querem é ver seus filhos bem e com bons resultados, e isso os tranquiliza. Seja aquele que luta até a morte por sua família, assim como seus pais cuidaram e treinaram você. Entenda que um general não controla outro, mas há pessoas inseguras que gostam de exercer domínio alienando a vida dos outros. Existem também aqueles que se deixam dominar. Por exemplo, algum religioso ainda manda em você, manipula e coloca você onde quer? Isso tem que acabar. Se alguém toma conta da sua vida, sua estrutura sempre será menor do que deveria ser.
Se você pensa que seu líder religioso faz isso porque cuida de você, não é verdade. Ele é uma autoridade relativa dentro da igreja ou do grupo religioso ao qual você pertence. Quem deve ter o domínio sobre sua casa e sua vida é você. Há algo errado quando você aplica mais da sua energia e de seus recursos na instituição a qual chama de igreja do que em sua casa e em sua família. Os únicos que permanecem como parte da sua edificação são o seu cônjuge, que é um com você, e seus filhos pequenos. Você pode até pensar que seu marido ou esposa já não faz mais parte do seu propósito, mas isso não existe. Quando tirar o que não faz sentido na sua vida e gerar seus primeiros resultados, você vai perceber a mudança de olhar do seu cônjuge para você. Quem entra nesse processo é criticado por outras pessoas. Vão dizer que você está diferente, que ficou estranho. Acredite, as pessoas vão falar de um jeito ou de outro, pois quem tem uma visão limitada do mundo, vai projetar em você as suas inseguranças e medos. Se você não fizer a desconstrução, vai ficar edificando novo sobre velhas estruturas. Seus resultados serão mais lentos, porque você fará apenas reparos, e não uma nova construção. Então respire fundo, pegue a marreta, prepare as máquinas ou posicione as dinamites. Derrube as velhas estruturas. Siga os princípios e quebre as regras que não fazem sentido. Licenciado para isnaelazarpa@gmail.com 06223744609115 Modelagem após a derrubada, chegou a hora da construção. Comece com uma base forte, que aguente toda a estrutura a ser construída. Para o fundamento, siga os princípios e quebre as regras que não fazem sentido. O primeiro crescimento necessário é o que está acontecendo para baixo. Assim como uma árvore, o tamanho da sua raiz, a base, determina o quanto você poderá suportar de crescimento e transbordo. Quando estiver com seu fundamento preparado, entrará na fase de crescimento vertical. O primeiro passo para conseguir entrar em ação é ficar atento se o que move você é a motivação ou a ativação. A motivação é uma empolgação momentânea, não serve para quase nada, porque após um período, muitas vezes bem curto, começa a se dissipar, e você perde o ânimo em realizar o que é preciso. Ela é paralisada por qualquer bloqueio. A ativação acontece quando você descobre a sua verdadeira identidade. Ela faz com que você seja guiado pelo Espírito, então acessará diretamente o trono e mesmo sem conhecimento ou motivação, vai seguir em frente porque a sua ativação perdurará pela eternidade. Após a ativação, chegou a hora de buscar repertório. Isto é, todas as experiências que você já teve servem de aprendizado e poderão ser úteis nos seus próximos passos. Lembre-se de que quem aprende não depende. Quando eu era pequeno, as pessoas diziam, esse menino é insuportável, ele tem muito repertório. Isso porque meu pai me treinava para dar respostas impressionantes para as pessoas, e essas respostas incomodavam a todos. Meu pai me fazia transcrever livros da Bíblia e dizia que ia me pagar R$ 5 se eu copiasse corretamente um capítulo de uma enciclopédia. Eu nunca consegui ganhar, porque sempre faltava uma vírgula ou um ponto, mas ganhei o maior tesouro que importa, em acesso ao conhecimento que a maioria das pessoas pode obter, mas não possuem a ativação necessária para estudar e desenvolver sua conexão com Deus. Quanto mais repertório você tiver, mais fácil será seu processo de modelagem. O repertório será o seu arsenal de guerra, mesmo os que neste momento parecem estar fora do seu propósito. Por exemplo, eu não via sentido na experiência que tive como sonoplasta, mas Deus me disse que seria para eu aprender sobre eventos. Quando trabalhei na Brasil Telecom aprendi sobre corporativismo e na faculdade de Direito aprendi sobre civilização. Estou lhe falando isso não porque quero que saiba de mim, mas sim porque quero que reflita sobre o que você tem de repertório com tudo o que já viveu. Talvez você ainda não tenha utilizado todo o seu repertório e ele possa ser útil em algum momento. E também, pense no que lhe falta de repertório. Isso pode ajudá-lo a tomar melhores decisões na modelagem também. Entenda que tanto o repertório quanto a modelagem, se não forem colocados em prática, tornarão inválidos os aprendizados adquiridos através deles. Então, após listar as áreas da sua vida a serem melhoradas através da modelagem e escolher os modelados que já têm o resultado que você deseja, crie um método para agir, um passo a passo estipulando datas para a execução. Depois de iniciar a ação, potencialize a técnica, ou seja, vá aprimorando durante o percurso e continue escolhendo novas pessoas para modelar de acordo com o nível que quer atingir. Lembrando sempre que no processo de modelagem você não vai conseguir carregar tudo o que modelar da outra pessoa. Algumas partes se perderão no caminho e está tudo bem, você vai utilizando o que consegue naquele momento e que faz sentido para o seu propósito. A cada degrau que subir, você buscará novas peças para carregar. Também estabeleça uma ordem para manter a repetição. Não se permita desistir. Você pode ter pequenas falhas, erros e fracassos no meio do caminho, isso é normal e eles servirão como aprendizado.
Realinhe os pontos e siga em frente. Enquanto estiver seguindo o propósito que Deus lhe deu, não tem como não dar certo. Se Ele lhe disse é porque já está feito. O que está faltando é você acessar. A atividades 1. Faça uma relação de tudo que não faz mais sentido para a sua vida. Dê um destino aos objetos, faça doação do que estiver em bom estado de conservação ou venda. Quanto às pessoas, afaste-se das que não estão em unidade com você. 2. Analise o seu repertório, faça uma relação dos assuntos importantes para o seu desenvolvimento e prepare-se para aprender mais. Lembre-se, enquanto mais experiências, melhor será o seu repertório. Hábitos milionários para modelar. Ensaie a vida que você quer viver e encurte o tempo. Depois de estudar muito, identifiquei alguns hábitos comuns de pessoas que estão prosperando absurdamente. Decidi compartilhá-los neste livro porque esses hábitos mudaram minha vida e sei que podem mudar a sua também. Então, leia-os com atenção e, à medida que avançar na leitura, trace um plano de ação para modelá-los e executá-los. Foque em ter micro-resultados diários com cada um desses hábitos, não em ter uma transformação absurda do dia para a noite. Busque referências em cada uma dessas áreas para modelar e lembre-se de adaptar o que elas fazem à sua realidade. Acredite, ao fazer isso, você irá acelerar seus resultados e estar à frente de pessoas que nem sabem por onde começar. Sua missão, ao final da leitura, será transbordar o que aprender aqui com pelo menos 5 pessoas. O transbordo é um dos hábitos mais poderosos das pessoas altamente prósperas. Primeiro, no ambiente você deve escolher muito bem o ambiente onde vai viver. O ambiente é a terra, o local onde o seu plantio será feito. E por que você deve escolhê-lo? Porque há lugares que não são férteis. Você pode até trabalhar bem a terra, mas se as pessoas que estiverem lá forem patrocinadoras negativas, seu trabalho será em vão e não vai funcionar. Escolha onde você vai viver com sua família, a igreja que vai frequentar, a escola dos seus filhos. Saiba que tudo é ambiente. Não seja escolhido. Como governante da sua vida, decida os lugares em que vai querer estar e onde vai frequentar. Segundo, pessoas tão importantes quanto o ambiente são as pessoas que o cercam. Você já parou para ver quem são? Como já mencionei, amigo de infância é da infância. Você precisa transformá-lo em amigo da fase adulta, da prosperidade, caso contrário, é melhor se afastar, pois o seu amigo de infância não vai ter a mesma mentalidade e frequência que a sua. Se você quer prosperar, precisa ter amigos que também queiram, que estejam trilhando o mesmo caminho que você. Dê preferência a pessoas que já estejam em um nível acima do seu, isso o ajudará a avançar. Terceiro, ideias e conversas para avançar, você precisa se conectar com pessoas que produzem ideias e fugir de quem costuma falar dos outros que não estão na conversa. Isso é fofoca, ou seja, falar mal ou bem de pessoas que não estão presentes. O fofoqueiro não se interessa em ouvir seu assunto e não tem assunto dele mesmo. Então, precisa envolver terceiros. É como eu disse anteriormente, pessoas baixas falam de pessoas, as medianas falam de coisas, enquanto as extraordinárias falam de ideias. Aprenda a não incluir terceiros na conversa. Quando alguém me diz que outra pessoa falou de mim, eu logo pergunto se essa pessoa é nobre e digo que não quero saber nada sobre isso. Se alguém quer me dar uma opinião, eu não aceito nem de graça. Eu só aceito conselhos de quem eu pedi. Além disso, faça perguntas. Isso fará quebrar o ritmo hipnótico das pessoas que só falam dos outros. Pessoas prósperas não gastam energia com fofocas e conversas que não levam a subir mais um degrau. Quarto, estudar não é escolarizar. A diferença é que escolarizar é aprender uma série de coisas que você nunca usará, enquanto estudar é focar naquilo que faz sentido para você e para o seu propósito. Vou lhe dar um exemplo. Se você me chamasse para estudar robótica agora, apesar de ser um assunto divertido, eu não iria porque não faz sentido para mim neste momento. Eu não entro e não gasto energia com coisas que não fazem sentido. Você deve fazer o mesmo. Escolha estudar assuntos relacionados a áreas que você precisa aprimorar para a sua vida. Já vivi uma fase em que queria saber tudo sobre a Terra. Isso foi muito bom, mas gastou muito tempo. Não entre nessa vertente, pois não funciona. Escolha estudar aquilo que faz sentido neste momento, para você prosperar no seu propósito. O restante deixe de lado e quando sentir necessidade, você vai focar nele. Quinto, testar é bater com a cabeça. Algo não funcionou, mas eu continuo batendo até dar certo. Cuidado com pessoas que são insistentes, persistentes, sabem testar e fazem coisas novas o tempo todo, pois elas irão prosperar. Aprenda a testar, e teste muito. Entenda que uma pessoa que está fazendo algo para agradar alguém não vai prosperar.
Além disso, muitas pessoas querem fazer com que algo dê certo na primeira tentativa, mas como na maioria das vezes não dá, elas desistem. Abraham Lincoln era lenhador e foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Ele falava que se tivesse 2 horas para cortar uma árvore, gastaria 1 hora e 50 minutos afiando o machado. Os testes revelam muitas coisas, principalmente, eles mostram como as pessoas se comportam. Faça testes o tempo inteiro. Nos relacionamentos, nos produtos, nos serviços, em tudo. Essa é a grande chave para identificar padrões. Se você encara as suas falhas como testes, você não tem obrigação de incorrer naquele erro de novo. Você aumenta o seu IVP, a índice de viração própria, e aprende a resolver problemas. Sexto, mudar a rotina, quebre regras e instale novos hábitos. Considere suas duas mãos, na mão esquerda sempre estará a lei, as regras e a disciplina, na mão direita estarão os princípios, os hábitos e o estilo de vida. Se você quer ir para a academia e não consegue, é porque está indo movido por regras. Para mudar isso, você deve usar a gestação de hábitos. O hábito precisa ser produzido, fecundado e cuidado, como em uma gestação. E quando ocorrer o nascimento, você não vai abandoná-lo, vai continuar cuidando dele, nutrindo-o até a fase adulta, quando finalmente se torna um estilo de vida e não tem volta. Se você acordar 2 horas mais cedo todos os dias, irá despertar antes dos reclamões, não haverá ninguém para desviá-lo do foco e você vai produzir algo poderoso. Eu, por exemplo, acordo às 4h29 todos os dias, e só de acordar mais cedo, ao meio-dia eu já produzi tudo o que muitos produzirão até às 6 horas da tarde. Na hora do almoço, não preciso fazer mais nada, posso me dedicar a jogar tênis, bola, basquete, correr, pedalar, enfim, fazer o que eu tiver vontade. As pessoas prósperas que conheço mudaram seus hábitos e construíram rotinas poderosas para chegar aonde chegaram. Sétimo, viver no agora. Muitas pessoas não prosperam porque não vivem no agora. Só há como plantar e colher no agora. O passado é uma biblioteca em que você revisita para acessar os erros que cometeu, o presente é um campo onde você semeia e o futuro é o laboratório no qual você testa e planeja tudo. Então você deve plantar hoje e colher no agora. Ninguém ainda foi até o futuro e colheu algo. Também é preciso que você não pare de semear, pois a colheita acontece a todo momento. Pare de gastar energia com o que já aconteceu, porque você não consegue mudar isso, ou com aquilo que ainda nem aconteceu, e muitas vezes, nem acontecerá. Preocupação é a má gestão da imaginação. Pessoas prósperas investem 70% de sua energia no presente, pois compreenderam que somente no agora podemos agir na direção dos resultados que nos farão prosperar. Se não plantarmos no agora, não haverá colheita. E para você que ainda pensa que prosperidade é riqueza, pegue o código: em sabedoria é a semente e prosperidade é crescimento, produtividade. A riqueza é o fruto. Sem a sabedoria para plantar a semente, sem a produtividade e o cuidado com a plantação, e sem o crescimento, o fruto nunca vingará. Após ter passado pelo processo de escolher seus ambientes e as pessoas com quem convive, de ter mudado suas conversas, buscando novas ideias, de ter estudado e aplicado o conhecimento, aproveitando para testar e errar, com certeza você estará mudando seus velhos hábitos. Então é chegada a hora de desfrutar, mas sempre em constante semeadura. As sementes que você plantou no passado e não caíram em terra fértil, e nem germinaram, deixe-as por lá. Não gaste seu tempo pensando nelas. Se você continuou seu plantio, tenho certeza de que outras caíram em solo preparado e estão crescendo e dando frutos. Não pense nos frutos que ainda virão, desfrute saboreando os que estão em suas mãos. Atividades. 1. Escreva esses 7 hábitos, colocando ao lado de cada um o plano de ação com data e nome de pessoas envolvidas na ação. Seja bem específico. 2. Coloque o plano em prática e toque o terror na terra. Tudo o que você necessita já foi criado, portanto, modele e faça bom uso do que sempre esteve disponível para você. Conclusão. De nada vale conhecimento sem ação. Se você chegou até aqui, já possui o conhecimento e discernimento necessários para experimentar em sua vida mudanças que antes pareciam muito distantes, considerando o ambiente em que está inserido e a frequência que você carrega hoje. Você já compreendeu que a imagem e semelhança do Criador e que sua identidade está fundamentada nele, não importa o que outras pessoas digam. Sabendo quem você é e que é capaz de prosperar e governar sobre todas as coisas, conforme ele lhe ordenou, você é livre para ir em busca dos resultados que almeja, e a modelagem é um recurso poderoso que agora você tem em mãos. Sua identidade será potencializada através de suas modelagens. Você expandirá o seu conhecimento, suas convicções, seus projetos e todas as demais áreas de sua vida serão beneficiadas. E assim, muito mais pessoas também modelarão você,
pois você se tornará uma pessoa que inspira outras a ocuparem seu lugar no mundo. Escolha com sabedoria as pessoas que têm os princípios e as habilidades que você precisa desenvolver. Aprenda com elas, capte a sua frequência, adapte-a à sua realidade e entre em ação, modele. Honre essas pessoas e transborde para outras todo o conhecimento adquirido, e assim seu crescimento será exponencial. Pode ser que o processo seja desconfortável e que você precise desconstruir o seu presente mudando de ambiente, abandonando relações que não o edificam, sentando-se em mesas diferentes que o façam crescer, construindo novas relações e experimentando coisas novas, mas saiba que não existe crescimento dentro da zona de conforto, mas sim, quando somos confrontados é quando tudo acontece. É hora de cultivar novos hábitos e de buscar a plenitude nutrindo seu corpo, mente e espírito. Para tanto, cuide do seu corpo fazendo escolhas inteligentes, saiba gerenciar suas emoções e, principalmente, estreite o seu relacionamento com o Criador, conectando-se à fonte. É ela que distinguirá você do resto do mundo, pois só o Criador poderá revelar a você o seu propósito e aquilo que só você carrega da parte dele. Seja nobre e haja de modo intencional, faça o que precisa ser feito hoje, tenha humildade para aprender, desenvolva novas ideias e teste muito. Algumas coisas não acontecerão da forma como você espera ou em um tempo recorde, mas não pare por isso, esteja em movimento e ajuste a sua rota, adaptando sempre que for preciso. Tudo o que você necessita já foi criado, portanto, modele e faça bom uso do que sempre esteve disponível para você. Aqui, você encontrou tudo o que precisa para colocar a modelagem em prática. Você está pronto. Agora é com você. Eleve sua frequência, acesse o novo e experimente uma vida plena e abundante. AJA de modo intencional, faça o que precisa ser feito hoje.